obreiros da igreja. Eu louvo a Deus por poder estar ao lado da minha esposa, dos meus filhos, servindo a Deus juntamente com os amados irmãos. Eu quero convidá-los a uma leitura bíblica da palavra do Senhor Jesus, para nós falarmos daquilo que o Senhor Jesus colocou em nosso coração na noite desse dia. A bem da verdade, nós já ouvimos de muitas formas Deus falar. Eu vi até alguns dos irmãos se assustando quando entrou o suposto mendigo aqui, né? E Deus já falou conosco de muitas formas, e eu creio que Ele vai seguir falando através da sua palavra esta noite. Amém? Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4. Nós vamos ler 2 versículos para a nossa meditação, os versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos de número 6 e 7. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmão, nós estamos diante de uma leitura que ilustra um pouco o nosso comportamento cristão. Nós temos por hábito cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. E virou uma terminologia nossa. Eu tinha um rapaz que era vizinho do meu comércio, e um homem extremamente debochado. E todas as vezes que ele me via andando na rua, ele usava o termo paz do Senhor, irmão, de forma pejorativa, a fim de inibir, constranger, ridicularizar. Mas porque, sobretudo, ele não vivencia a paz de Deus que está em nossas vidas. E nesta oportunidade, eu gostaria de observar com os irmãos aquilo que diferencia em ter Cristo em nossas vidas, porque a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E nós esperamos o Senhor Jesus de uma maneira, porque há muitas maneiras de esperar por algo que vai acontecer, mas o melhor de esperar o Senhor é esperar em paz. E aquela pessoa, ele de vez em quando acenava para mim, avó, aquele lá é irmão, viu? Eles não mexem com ele não, ele não bebe, ele não fuma, né? E outras coisas mais, né? Que os irmãos imaginam. E eu me deparei tentando entender a nossa saudação, William. Eu falei, o porquê da paz do Senhor? Porque não pode virar simplesmente um costume, um hábito, mas nós vivenciamos aquilo que nós cumprimentamos uns aos outros, porque nós testificamos fé. E aquele que não testifica a fé, aquele que não testifica Cristo em sua vida, não pode oferecer a paz do Senhor. E de que forma nós encontramos inseridos nesse versículo essa paz que habita em minha e na sua vida? Porque bom é esperar com paz nos nossos corações. Bom é saber que o nosso Deus é Deus de paz e Ele está no nosso meio. É importante dizer que o mundo vive em diversos conflitos. E há muitas pessoas que acham que para que ele possa ter êxito em uma determinada coisa, ele precisa exercer a guerra. E eu vejo muitas pessoas brigando por direitos. E essa paz que nós pregamos e apregoamos no nosso meio, e talvez se há entre nós algum amigo visitante, eu gostaria que você entendesse aquilo que nós vivenciamos. E a bem da verdade, nós não simplesmente explicamos com palavras, mas nós explicamos com a nossa vivência espiritual. E as pessoas protestam com o intuito de buscar a paz, mas estão fadadas a não encontrar.
Porque a nossa paz não é simplesmente uma bandeira branca, a nossa paz não é simplesmente uma manifestação, mas a nossa paz é perene, constante, contínua em nossas vidas, porque a nossa paz, ela é ontem, ela é hoje, ela é eternamente, ela te atende pelo nome de Jesus. A nossa paz é constante em nós. E aqui nós estamos diante de uma palavra que traz a seguinte afirmação, o versículo 7: a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso me incomodou por esses dias, no meu coração. Eu falei, eu preciso partilhar isso com a igreja, e aprovo o Senhor marcar no dia de hoje. E eu entendo que se Deus marcou essa oportunidade é porque Ele tem uma palavra ao seu coração. E essa palavra de hoje diz o seguinte: eu não sei como você entende determinadas coisas, mas sobretudo a paz de Deus precisa estar no seu coração. E às vezes, irmãos, uma determinada dificuldade das nossas vidas nos atemoriza de uma tal forma, e nós, quando buscamos com racionalidade uma resposta da nossa necessidade, nós não encontramos. E algumas pessoas que olham e falam, não tem mais solução. E de repente alguém possa dizer a você, olha, para o seu caso não tem mais solução. Ou talvez alguém possa dizer, olha, no seu caso não existe mais jeito. Para isso você não vai ter mais como enfrentar, você não vai ter mais como atravessar. Chegou ao fim, não tem mais jeito. Eu imagino, irmãos, a situação que estava as irmãs de Lázaro. E como estava Jesus? Observe, os irmãos, que as pessoas vieram incomodar a Cristo e dizer, olha, Lázaro, seu amigo, ele está doente. E quem sabe algumas pessoas foram ali dizer isso a Jesus de maneira incomodada. E quem sabe até algumas pessoas ao seu respeito já começaram também a dizer, olha, parece que Jesus não está nem vendo a situação daquele determinado irmão. Será que Jesus se esqueceu? Será que Jesus se esqueceu do meu e do seu problema? Será que Jesus esqueceu daquilo que nós necessitamos? E às vezes alguém está perturbado por nós, está incomodado no nosso lugar, por não entenderem que em nós habita a paz de Cristo. E Jesus pegou e falou, calma, porque eu tenho solução, eu tenho resposta, e a resposta de Deus é em tempo e fora de tempo, é dentro do racional, mas é dentro também do irracional, é dentro daquilo que nós enxergamos e é também dentro daquilo que nós não enxergamos, é dentro do nosso plano humano, mas é dentro também do plano do sobrenatural. E Deus te trouxe aqui nesta noite para que você saiba que você deve viver em paz, porque você tem a Cristo, e Ele é aquele que pode tudo e todas as coisas, e é Ele quem age nesta igreja de maneira sobrenatural, e você não está esquecido, mas o Senhor é aquele que olha, que zela e que está cuidando da sua igreja. E nós não vivemos em paz porque temos a nossa esperança depositada em outro lugar. Nós vivemos em paz porque nós temos a Cristo. E ainda que alguém dentro da sua racionalidade tente explicar para você que é impossível, o nosso Deus te trouxe aqui para dizer que a última palavra é a dele. Então você não deve estar incomodado com qualquer coisa que seja. Nada, absolutamente nada. Nada nos inquieta. O versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Há pessoas que têm a expectativa, seja ela de um emprego, seja ela de uma decisão judicial, seja ela por uma resposta que parece que tarda, e nós começamos a nos incomodar, e parece que não vem mais aquela resposta.
resposta. Parece que nós estamos esquecidos e há pessoas que começam a se incomodar, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você exerça a paz que há em seu coração, para que você viva a paz que você tem cumprimentado o seu irmão, porque essa paz não é simplesmente de nós abrirmos a nossa boca, mas é uma paz de nós vivermos ela no nosso cotidiano. O desafio hoje que está posto diante de nós é para que nós possamos viver a paz de Cristo em nosso interior. O segundo ponto que o versículo 6 nos chama a atenção é que antes as nossas petições sejam conhecidas pelo nosso amigo. É isso que está escrito aí? Que seja conhecida pelo nosso advogado. É o que está escrito aí? Que as nossas petições sejam conhecidas com o nosso médico. Que as nossas petições sejam conhecidas com o nosso irmão da igreja. Que as nossas petições sejam conhecidas, não. A Bíblia diz aqui que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Há um corinho que diz assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. É claro que nós também entendemos comunicar as vossas culpas aos santos. Nós temos muitas coisas e aqueles que são fiéis e que compartilham da nossa mesma fé, muitas vezes nós pedimos que Ele nos ajude em oração, mas sobretudo o Senhor quer ouvir da sua boca e que você professe com a sua boca qual é a sua necessidade, porque quando você conta para o Senhor Jesus aonde está a tua dor, você está professando que você confia sobretudo nele e que Ele sabe quando, como e de que maneira Ele vai fazer na sua vida. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o nosso Deus tem um plano melhor e Ele tem resposta também dentro do impossível, do inimaginável, do intangível, do inalcançável. O nosso Deus, aonde os seus braços não alcançam, Ele continua alcançando. Aonde você não pode tocar com as suas mãos, o nosso Deus continua podendo tocar. Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você fique em paz, para que você observe para os seus problemas. E não é estar indiferente, porque há pessoas que falam que não te entendem. Há pessoas, Wendel, que vão encontrar você ao longo da sua jornada que vão dizer: eu não entendo, Wendel. Parece que o mundo está desmoronando ao lado dele, e que não entendem a expectativa que ele tem de esperar uma resposta da parte do Senhor. E há pessoas que falam: não, eu pego aqui, eu quero ali, eu conserto ali, eu vou para lá, eu quero aqui, eu vou para lá, eu volto para cá. E parece que eles fazem tanta coisa e não saem do lugar. Mas Wendel, espera no Senhor. Anima-te, e Ele te concederá o que deseja em teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. E olha, irmãos, a paz que nós temos, nós podemos ir. Eu fui buscar entender o que era a paz. E a paz é quando nós buscamos ela no nosso coração, a ausência de qualquer tipo de perturbação e de agitação. Porque sabe, às vezes nós estamos perturbados e nem sabemos o porquê. E algumas pessoas, irmãos, que elas têm muito dinheiro e elas continuam perturbadas. Algumas pessoas, irmãos, que pela falta de dinheiro elas também se perturbam. Há pessoas que elas se incomodam por estarem doentes, e algumas que se preocupam por pensar que um dia elas podem estar doentes. Há pessoas que se incomodam não só pelo dia de hoje, mas também pelo que há de vir, e elas estão preocupadas e atemorizadas, porque elas não entendem a paz de Cristo que está em nosso interior. Sabe, irmãos, a nossa segurança não está simplesmente naquilo que nós podemos fazer. Eu quero contar uma ilustração aqui para os irmãos. Eu, quando casei, eu fiquei por 4 anos morando na casa dos meus pais. Que situação difícil, irmãos. Casei novo, não tinha condições nem de comprar ovo. Imagine uma casa. E chegou uma época, você imagina uma mulher morando com a sogra. Até agora não está aqui não, né?
Imagino que é uma mulher morando com a sogra. Minha mãe é uma bênção, eu amo muito minha mãe, minha esposa também ama muito a minha mãe, irmãos. Mas morar 4 anos na casa não é fácil, não. E eu me lembro que, passado 3 anos e meio, mais ou menos, a minha esposa começou a me apertar de todas as maneiras. Aproveitando, vocês depois não vão contar isso para mim. E ela começou, não tem condições, nós estamos 3 anos e meio aqui. O Pedro nasceu lá, o Gabriel nasceu lá na casa dos meus pais. Olha que situação difícil. E ela começou, nós não podemos mais ficar aqui, não tem condições. Naquela época, irmãos, eu ganhava R$50 por semana. 50 reais, você não entendeu errado, não. Eu ganhava R$50 por semana. E eu falava para ela, mas como é que eu alugo uma casa? Eu não tenho condições. Eu não tenho onde. Não, mas você vai dar um jeito. Nós precisamos sair daqui, já deu. Acabou. Esse tempo passou, você não vamos lá. A gente morava ali na Vila Ré, irmãos. E essa mulher, porque olha, coisa difícil a mulher quando põe o joelho no chão. Essas irmãs do círculo de oração, eu vou dar uma dica para vocês e que ela agora não nos escute. Não mexa com elas. Porque mulher que ora tem resposta da parte de Deus. E sabe, irmãos, ela falou, não, eu vou buscar, porque eu sei, você não pode, mas nós servimos a um Deus que pode. E o nosso Deus tem resposta. E eu comecei, eu chegava, não queria nem cumprimentar a Débora. Eu falei, pera um pouco. Foi a época que eu mais mexi em coisa dentro de casa. Arrumei guarda-roupa, troquei lâmpada, fiz tudo que eu podia, porque eu queria que ela estivesse dormindo. Eu não queria mais olhar para minha esposa. E comecei a fazer uma coisa e fazia outra, e evitava estar perto dela, porque ela ia me cobrar. E eu estava desesperado e trabalhava de dia, trabalhava de tarde, arrumei emprego até a noite, porque eu não queria nem mais ver nada, eu queria trabalhar, ia angariar e fazer alguma coisa. E eu comecei, irmãos, eu pendurava faixa, eu fazia tanta coisa que os irmãos nem imaginam, lícitas, diga-se de passagem. E um dia eu estava em uma oração, e o Senhor levantou alguém. Eu vou pegar aqui o Levi, que talvez seja mais novo que eu. E naquele dia, irmãos, eu estava assim como o irmão Levi, sentado ali, uma angústia muito grande no meu coração. E eu esqueci que Jesus era a nossa paz. E o meu coração estava angustiado, amargurado, entristecido. Não conseguia olhar mais para minha esposa, não conseguia encarar. E falando, eu não tenho condições, eu não sei, e nem tenho esperança. Mas um dia Deus tomou um jovem, levantou ao meu lado, Levi, e começou a bater no meu braço, com muita força. Eu estou poupando você. E batia no meu braço, e disse as seguintes palavras: Douglas, meu servo, não é pela força do teu braço. Às vezes, irmãos, às vezes nós pensamos que a nossa esperança está na nossa própria força e naquilo que nós podemos fazer. Mas eu quero que você saiba que quando falta o teu recurso, o nosso Deus não acabou. Quando falta o seu dinheiro, o dono do ouro e da prata continua tendo tudo. Quando te falta recurso no tribunal, ele é o nosso advogado. E olha, irmãos, 4 anos vivendo ali, 4 anos, mas depois que eu apanhei no braço, para entender e reconhecer que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, eu vou contar uma história aqui que só acredita quem é crente. Meu pai tinha uma casa aqui abandonada, aqui no Camucí,
moravam umas 6 famílias dentro dessa casa. E meu pai tinha perdido as esperanças, porque falou: como é que eu tiro essas pessoas agora de lá? Não vou conseguir mais. Virou uma pensão a casa aqui no Camusim. E começou a sair uma família, saiu outra família, e liberou um corredor inteiro. E eu falei: aqui dá para ser a minha casa. Mas estava totalmente deteriorada. E eu falei: eu vou começar uma reforma aqui. Falou: quem foi me ajudar, pastor Douglas? E eu vi ele assentando assim um tijolo e passando com a mão o cimento, porque não tinha conhecimento nenhum. E eu olhei para aquilo, meu coração se angustiou. Eu falei: eu não tenho condições de nada. Mas eu me lembrei que o Senhor falou: não é pela força do teu braço. Irmãos, eu não sei explicar até hoje como alguém faz o que eu fiz naquela época. Eu ganhava R$50 por semana e pagava R$150 por semana para o pedreiro. Você pode entender isso, irmãos? Você é capaz de entender isso? Como é que alguém ganha 50 por semana e paga 150 para o pedreiro? Mas o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata, pode fazer tudo por mim e por você. Eu quero que você saiba nesta noite que nós não praticamos aqui yoga, nós não praticamos meditação, nós não fazemos aqui repetições, mas nós aqui estamos em paz porque confiamos num Deus que pode glória a Deus. Todas as coisas. Glória. A nossa paz excede todo o entendimento, porque ainda que você não entenda o que, não entenda porquê, não entenda como, esteja em paz, porque o nosso Deus sabe o que, o nosso Deus sabe porquê, e o nosso Deus sabe como, e nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo e Ele cuida de você. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu quero ler com você Romanos capítulo 16, versículo de número 20. Abra sua Bíblia juntamente comigo. E depois nós vamos ler João capítulo 14 e versículo de número 27. Romanos 16 e 20 diz assim: e o Deus de paz. Deus de quê? Paz. Paz. Sabe o que Ele vai fazer, irmãos? Esmagará. Não falou aqui o Deus de guerra, falou? Falou que o Deus de paz que está cuidando da minha e da sua vida, o Deus de paz que nós servimos nesta noite, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E para nós encerrarmos, João capítulo 14, versículo de número 27. Eu gosto tanto quando a minha Bíblia está desenhadinha aqui, pintadinha de vermelho, porque eu aprendi que quando está pintadinho de vermelho é Jesus falando. E Jesus falou com o seu povo lá, e fala com o seu povo hoje aqui na Assembleia de Deus da Moca. Aleluia. Porque essa palavra não era só para eles, essa palavra é para você nesta noite. Glória a Deus. Não perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, o Senhor Jesus Cristo. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas Jesus também disse, no versículo 27, a você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que você possa, essa palavra possa lançar raízes para baixo e dar frutos para cima no seu coração, porque Jesus nesta noite diz à sua igreja, porque nós temos um Deus que cuida de nós, Ele diz assim: deixo-vos. Jesus está deixando com você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor entregou você. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha temor. Não tenha medo da careta do inimigo. Não tenha medo das caretas que o mundo pode te fazer. O Senhor te entrega a paz dele. O Senhor te dá a paz e diz a você: não tenha medo. Eu não sei qual é a adversidade que você saindo daqui você vai enfrentar, mas eu quero que você diga a esta adversidade: eu não tenho medo de você, e eu estou em
Senhor me deu. Glória a Que o Senhor Deus. Jesus deixe a paz dele em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus.